E fui aprendendo a me colocar... Opa, permitir que seja gravado. Pronto, permitido. Fui aprendendo a me colocar, aprendendo a encontrar a minha voz. Meu objetivo aqui hoje com vocês é também ajudar vocês a encontrar essa voz que vocês já usam e que é um instrumento que vocês utilizam desde que vocês nasceram, mas a gente nunca para realmente para pensar como existem maneiras de usar a voz diferentes do que eu estou acostumada a fazer, e é isso que a gente vai falar hoje. Isso me lembra um pouquinho o meu pai, como ele lidava com o celular antigamente. Quando eu era adolescente, pedia um celular novo, ele falava assim: por que você quer um celular novo? O seu celular já liga, já faz ligação, para isso que serve. E semana passada, ele me chamou para almoçar na casa dele e fez uma receita que ele aprendeu no Instagram. E eu fiquei assim, que evolução, hein, pai? Antes o celular só servia para ligar, agora você pega a receita no Instagram. E é basicamente isso com a voz também. Nós usamos a voz o dia inteiro, mas nós sabemos pouco das utilidades que ela tem. E de como você pode manusear esse instrumento que é seu e que vai estar aí com você pelo resto da sua vida. Então, meu objetivo aqui é te apresentar isso, falar para você que se você já se comunica, se você já fala com alguém, alguma coisa de certo você está fazendo. Então, não fique preocupado em encontrar todos os seus erros. Pelo contrário, aqui a gente está com o objetivo de expor os seus potenciais. Tanto aqueles potenciais que você já usa e que você já desenvolveu, ou porque você aprendeu com a vida, ou de qualquer forma que você tenha aprendido, mas os potenciais que você não usa ainda também, mas que estão aí para você utilizar. Então, hoje a gente vai falar com foco na voz e vão surgir várias dúvidas na cabeça de vocês, porque conforme a gente vai falando, vocês vão associando com o que vocês vivenciam e não se sintam acanhados de perguntar. A galera vai selecionar ali várias perguntas depois e a sua dúvida, com certeza, é a dúvida de mais várias pessoas. Primeiro de tudo, o que é voz? Voz é o ar que sai da sua laringe, o ar que sai dos seus pulmões, passa pela sua laringe, encontra suas pregas vocais, vira um som e esse som ele é articulado. Isso é voz. Mas provavelmente a voz que atrapalha a gente não é nem tanto a nossa voz fisiológica. E eu coloquei esse título de propósito, falar bem e sem medo. Porque às vezes a pessoa até fala bem, mas ela morre de medo. E vivencia várias situações na mente dela que às vezes nem estão acontecendo, mas que para ela são reais. Da mesma forma que quando você imagina, sei lá, um bolo de chocolate saindo quentinho do forno, você consegue pensar na sensação que você tem e lembrar do cheiro, do gosto, e essa sensação vai ser diferente para cada pessoa, porque existem pessoas que não gostam de chocolate, por mais que sejam esquisitas, essas pessoas, elas existem, e deve ter alguma delas aqui, mas a gente chama do mesmo jeito. E você sente essa sensação mesmo que isso não esteja acontecendo agora. A mesma coisa acontece com os seus pensamentos quando você vai falar em público e tem 1000 vozes na sua mente dizendo as 300 possibilidades de como aquilo pode dar errado. E a gente acaba vivenciando aquelas sensações, por mais que no final das contas dê tudo certo, e você sobreviveu, e você provavelmente já teve várias experiências em público e você chegou aqui, provavelmente foram melhores do que você imagina que elas foram, porque nós tendemos a ser bem rígidos com a gente mesmo. E a primeira voz, então, que começa antes da nossa voz e que boicota mais do que a nossa voz fisiológica são essas vozes na nossa mente. Para lidar com essas vozes que contêm toda a nossa história, nós temos psicólogos, análises e coisas que nós podemos fazer, testes de personalidade pelo resto da vida, para descobrir por que a gente pensa as coisas que a gente pensa e que a nossa mente funciona do jeito que ela funciona. Mas eu queria hoje trazer para vocês que da mesma forma que a voz da mente de vocês tenta boicotar a voz da garganta de vocês, o oposto também acontece. Se você se ajusta na sua voz da garganta, na sua postura, na forma que você fala, você pode ajudar as vozes que estão na sua mente.
Isso vai fazer sentido daqui a pouco, conforme eu for explicando aqui para vocês. Mas basicamente você não precisa se sentir 100% seguro para falar bem e sem medo. Você pode falar bem e você pode ir perdendo o medo enquanto você fala. E conforme você vai perdendo o medo enquanto você fala, você vai ganhando a experiência de ter vivido um tempo de fala em público que você não teve medo, que foi ótimo, que foi legal, e as pessoas amaram. E isso tudo também vai entrando ali na sua memória. E daqui a pouco você começa a colecionar não só os momentos do medo e as coisas que vieram na sua mente de que iam dar errado, mas também várias experiências que deram certo. E ainda mais quando a gente está falando aqui com o público que é, na sua maioria, universitário, na sua maioria, aprendendo ainda a se colocar no mercado de trabalho, agora com conhecimento mais técnico e a respeitar esse conhecimento que você batalhou tanto para adquirir. A sua voz ela tem que te acompanhar nesse crescimento. E ao mesmo tempo eu sinto que tem talvez um certo medo com a oratória, da oratória tentar te transformar em alguém que você não é. Porque basicamente você tem que abandonar o seu jeito adolescente de falar as suas gírias, a sua entonação feliz, e você tem que falar agora de uma forma que seja completamente correta, sem nenhum vício de linguagem. E essa não é a proposta da oratória, não é te transformar num robô, mas é encontrar em você essa voz que valoriza também o tanto que você aprendeu e que sabe colocar esse valor na fala. E quando a gente fala de voz, pode ter certeza que tem muito mais sendo falado do que as suas palavras. Tem muita coisa por trás ali que está sendo dita também. E é isso que a gente vai começar a prestar mais atenção hoje. Então vamos lá. Começando pelo começo da voz, agora falando da voz fisiológica mesmo. Se a voz começa no ar, a gente não tem como falar de voz sem respiração. E respiração, sim, tende a ser um dos primeiros pontos de problema de quando nós sofremos para falar. Pode perceber que associado ao medo sempre está a gente prender o ar. Se alguém te dá um susto, qual é a sua reação? Você faz assim, ó. Você puxa o ar e prende. E essa é a natureza do susto, essa é a natureza do medo, você parar e prender o ar. E nesse momento que você faz isso, o seu corpo libera um monte de substâncias que vão te ajudar a tomar uma decisão naquela situação que está te ameaçando. Então, são substâncias de adrenalina, de estresse. Você precisa ganhar muita energia do nada para lidar com essa situação. Não sei aqui a galera que já dirige. Eu lembro que logo que eu aprendi a dirigir, eu sentia muita adrenalina na hora de dirigir, que eu saía assim com dor de cabeça da autoescola, de tanta tensão que eu ficava. E é isso que pode acontecer quando a gente vai prendendo a respiração e não percebe. Vai acumulando muito estresse ao ponto de virar dor física. Fora atrapalhar raciocínio, esquecer seu nome, quantos anos você tem. E é isso aí. Essa é a primeira coisa a ir embora, então. Do outro lado oposto, nós temos aquela pessoa que chega cansada do trabalho e faz isso aqui. A primeira coisa que você faz quando você se permite relaxar é soltar o ar. Então, a respiração, quando você se permite expirar, essa parte aqui te ajuda a relaxar o seu corpo e a vivenciar uma outra situação. E sim, dá para você vivenciar isso na sua fala. As suas apresentações, a sua entrevista não precisam ser uma pilha de nervos. Elas podem sim ser tranquilas e você conseguir clarear seus pensamentos e se ouvir, e ouvir a pessoa que está na sua frente e realmente estar ali e não achar que você está numa emboscada, que você tem que fugir ou atacar ou de alguma forma sobreviver àquela situação. A fala não é para ser isso. Por isso que ela é uma coisa tão diária assim, nossa. Ela é diária e você já sabe como usar a sua fala com tranquilidade, porque, inclusive, fato aqui, você muito mais usa a sua voz com tranquilidade do que sofrendo. São pontuais os momentos que você sofre na fala. Em geral, você fala bem e você fala sem medo. A gente quer trazer
esse seu mais natural e o que acontece na maioria das vezes para os momentos que estão associados a medo e pânico e público e gente e julgamento e exposição. E calma, solta o ar agora para a gente continuar essa nossa conversa. Então a respiração, ela vai ser a primeira para te tranquilizar. E voz nada mais é do que ar saindo. Então mesmo que você esteja muito nervoso numa apresentação, se você só continuar falando, a probabilidade de você se acalmar é muito grande. Porque quando você fala, você está soltando ar. Então, aqueles 5 minutos iniciais em que você acha que você vai sair correndo ou começar a chorar instantaneamente, não acontecem. Porque você continua falando e isso vai te relaxando. E conforme você vai relaxando, seu corpo vai recebendo a endorfina e falando, uau! Não é que tá dando certo isso aqui, gente? Ah, que divertido! E aí você começa a vivenciar outros momentos. E essa é a primeira qualidade da nossa voz. O ar saindo é o que vai gerar o volume da sua voz. E para isso, voz é muito prático e vocês vão fazer exercícios aí. Eu não sei que as câmeras estão, a maioria, todas fechadinhas, né? A gente não consegue ver o povo, mas não tem problema. Mas se você tiver com as suas mãos livres agora, nós vamos fazer vários exercícios e experimentar essas coisas que eu tô falando aqui para vocês. O primeiro exercício é o exercício do volume de voz. Vamos começar a perceber como que a minha respiração está associada à minha voz. Para isso, pega as suas duas mãos, se elas estiverem livres, e coloca na sua costela, ali onde você sente cosquinha. Isso. Você vai soltar o ar e levar um mini susto. Só para você sentir as costelas abrindo. Agora, coloca a mão na sua barriga e faz assim. Não, mas tem que ser forte. O legal é que eu tô vendo... Matheus, eu tô vendo só você aqui. Então você vai ser a minha referência. Eu vi o Matheus fazendo um muito tranquilo. Tem que ser aquele sofrido assim, ó. Tipo, 40 crianças numa sala gritando. Aí você, desesperado. Assim. Então vai lá. Mão na barriga e bem forte. Sentiu a sua barriga, o seu abdominal empurrando esse ar para fora. Essa é a força que impulsiona a sua voz. Agora, se você conseguir fazer isso sem fechar as costelas, a sua voz vai te agradecer pro resto da vida. Então vamos lá. Costela aberta. Empurra só a barriga e deixa a costela aberta. Isso. Esse é o apoio que a gente usa para fala. É um apoio que usa as musculaturas mais baixas aqui da respiração. Lembrete daquele bebezinho dormindo no berço, que o bebezinho dormindo no berço, ele inspira e a barriguinha enche, ele expira, a barriguinha esvazia. E nós, adultos e pessoas que estão virando adultas, tendemos a ficar com o ombro subindo e descendo, e aqui não é a principal musculatura da respiração. Aqui é o principal lugar que a gente acumula tensão, é onde dói no final do dia. Então, se você puder desassociar a sua respiração dessa área, você vai ajudar muito sua garganta. Traz ela aqui para baixo. Vamos lá, de novo. Solta o ar, abre a costela, e agora você vai fazer um S bem longo. Você sente que nesse S longo, a barriga vai aos poucos empurrando o ar para fora e é um tempo mais parecido com o que a gente usa na fala, que a gente não empurra todo o ar de uma vez. Mas para você experimentar o volume na voz, agora faz um O bem baixinho e longo. O... E vai sentindo a respiração. Abdominal está empurrando para dentro, costela mantém aberta. Entendeu? E aí você está empurrando o ar suficiente para você ter fonação. Não precisa ser um volume alto. Agora, se você quiser botar um volume alto, vai precisar de um apoiozinho. E como eu sou fono, vou fazer um exercício aqui só para vocês experimentarem, mas sem machucar a voz, a gente vai fazer assim, ó. Hey! Então bota o R aí na frente para garantir que você não vai fazer esforço. E agora sim você vai sentir aquele empurrão que você sentiu no shh. Vai lá. Hey! Shh!
hey! Entendeu? Assim você consegue colocar volume na sua voz. Mas, Camila, pra que eu vou querer colocar volume? O volume, ele vai te ajudar a soltar ar mais rápido. Então, se você é uma pessoa que fica muito nervosa no início, eu sugiro a você, o início é onde você fala alto. O seu boa tarde, tudo bem, gente? Meu nome é Camila, vou aqui falar com vocês sobre voz. Esse momento aqui é onde você solta a voz. Porque se você estiver tenso, esse é o momento que você mais precisa soltar ar. E provavelmente, pelo excesso de tensão, você não vai falar tão alto quanto você está imaginando. Então pode deixar que você não vai começar a sua palestra, ou sua apresentação, ou sua entrevista berrando com ninguém. Porque você já está no estado contraído de tensão e agora você vai só ajudar o seu corpo a começar a liberar essas tensões. O volume da voz, ele também serve para colocar dinâmica na sua fala. Porque quando a gente fica falando assim, baixinho o tempo todo, a gente acaba... Se eu ficar falando assim... Imagina se minha palestra fosse toda assim, gente. Vocês aí em casa me ouvindo. Muita gente depois de ter trabalhado durante o dia, depois de ter ficado aí o dia inteiro em vários Zooms, não sei se vocês ainda estão em quarentena, e aí ficaram o dia inteiro e eu falando assim, vocês iam dormir em 5 minutos. Então eu não posso falar assim. Mas também imagina se eu falo o tempo todo com o meu máximo volume de voz. E eu dou 5 horas de aula direto. Não tem garganta que aguente. Então, o volume, ele te ajuda a trazer uma dinâmica para o discurso. Em alguns momentos você vai colocar ênfase com o volume, em outros momentos a sua voz, ela vai ficar naquele volume de fala que não é esforçado, que não te dá cansaço. Legal, pessoal, já estão mandando perguntas, eu vi aqui. Tá, não vou observar mais as perguntas, porque senão eu vou me distrair. E aqui eu quero dar também para vocês uma dica que, para mim, é uma das chaves para quando a gente fala. A ênfase na fala, ela ajuda você não só a dar um colorido para o seu discurso, mas ela também ajuda você a organizar o seu raciocínio. Na nossa fala espontânea, nós podemos ter brancos. E isso é bem comum que aconteça. Ainda mais se nós estamos naquele estado de prender a respiração, e daqui a pouco o seu corpo vira e fala: você está me dando tanto estresse, tanta tensão que eu preciso lidar com esse nervosismo agora, manter tudo funcionando, daqui a pouco você lembra seu conteúdo. E você fala: não, pelo amor de Deus, isso é um péssimo momento para eu esquecer meu conteúdo. Mas o seu corpo acionou o modo emergência. Péssimo. Como a gente evita brancos, então, com as ênfases da fala? Quando você coloca ênfase, você ajuda o seu cérebro a buscar associações. Então, enquanto você fala, seu cérebro vai buscando tudo que você tem relacionado àquelas informações que você está falando. O que ajuda muito se a sua mente estiver completamente perdida naquelas vozes que estão falando que vai dar tudo errado. Quando você enfatiza a sua fala, o seu cérebro consegue parar de ouvir essas vozes que estão com medo e dar atenção ao que realmente está acontecendo, que é você falando, você se apresentando, você na sua entrevista, e focar naquele assunto. Então isso já te ajuda a não se perder. Isso também ajuda as pessoas que estão te ouvindo a prestarem atenção, porque da mesma forma que organiza o seu raciocínio e busca associações, na mente de quem está te ouvindo acontece a mesma coisa. E nós temos algumas formas de dar ênfase no discurso. Hoje eu vou falar só de 2 delas, que acontecem nas palavras, que você pode pegar a palavra, e toda palavra tem uma ênfase, né, gente? Lembrando aí das aulas de português, eu sei que tem uma galera aqui que escolheu áreas que não tem nada a ver com português de propósito, mas eu vou lembrar aqui para vocês, isso aqui é lá do início, sei lá, 3ª série. Oxítona, paroxítona, proparoxítona. Aonde está a ênfase da palavra? Aonde entra o chapeuzinho do vovô? Aonde eu coloco o acento? Como que eu encontro essa ênfase? Oxítona, paroxítona, proparoxítona. Sempre no final das palavras em português. Então, não. Nós nunca vamos falar que algo é inconstitucional, porque essa ênfase não existe aqui no início. Ela é lá no final da palavra. Inconstitucional. E quando eu coloco a ênfase no lugar certo, o meu cérebro acelera as associações. Todo mundo percebendo agora se coloca a ênfase no lugar certo. Vai lá. Vou dar um minutinho para vocês. Pensa aí no seu nome.
Será que você fala seu nome com a ênfase no lugar certo? Tem muita gente que descobre que não. Fala, meu nome é Rafael. É Rafael ou Rafael? Quando alguém te chama de longe, fala Rafael ou Rafael. Encontrando a ênfase aí, 1 minutinho para você achar a ênfase do seu nome. Tudo certo? Achou? E você tem 2 formas de fazer essa ênfase. Você pode fazer, e agora eu vou falar um pouquinho da área que eu gosto, que é a música. Você pode fazer ela mais curta, então como se fosse uma batida, pá, assim. Meu nome é Camila. Eu pego esse mi, que é a ênfase do meu nome, e coloco ele curto. Camila. Eu coloquei o volume, percebeu? Para trazer a dinâmica. E eu coloquei a ênfase na minha sílaba tônica, só que uma ênfase curta. Camila. Boa tarde, vamos falar sobre voz hoje. E eu coloquei as ênfases todas mais encurtadas. Com essas ênfases mais encurtadas, a gente traz um monte de sensações para quem está ouvindo a gente. Então, se eu falo para vocês, gente, pode confiar. Faz esse exercício que vai dar certo. Parece que vai dar certo ou não parece? Parece que vai dar, né? E se eu falar, não, pode confiar, vai dar certo, vai dar certo. Sentiu? A ênfase mais alongada não está tão relacionada com a fala da segurança. Mas a ênfase alongada, ela também é útil. E a ênfase alongada, ela vem nos momentos que a gente quer passar proximidade, que a gente quer passar carinho, tranquilidade. Boa tarde, sejam bem-vindos. Como vocês estão? Como foi a semana de vocês? Me conta. É uma fala que também tem seu lugar e aproxima as pessoas. E essas 2 ênfases nas palavras, comecem a observar. Como que vocês tendem a utilizar? Porque, na verdade, as 2 vão fazer parte do nosso discurso. Tanto a curta quanto a alongada. Só que elas vão entrar em momentos diferentes. Então, por exemplo, se eu me apresentei, eu falo boa tarde a todos, bem-vindos, muito feliz de estar aqui com vocês. Sou fonoaudióloga, nós vamos falar sobre voz, percebeu? E aqui no momento que eu vou falar do meu conteúdo, eu coloco um pouquinho mais essa ênfase firme, porque eu já quero passar para a sensação da segurança e não tanto do abraço e ai meu Deus. Percebeu? Seguindo. Isso tudo só pensando no volume. Olha quanta coisa legal a gente já tem pensando no volume da voz. Tem a dinâmica, a tranquilidade que vai te trazer, o alívio que dá na sua laringe de você colocar o apoio lá no abdominal e no diafragma, nos intercostais, e não aqui, ó, na laringe. Sabe como você fica vermelho assim? Olha que alívio que já vai dar. A outra qualidade da nossa voz é o tom de voz. E o tom de voz, pra galera aí que nunca ouviu falar de música, tom a gente basicamente... Nunca ouviu falar de música é horrível, né? Todo mundo já ouviu falar de música. Mas nunca parou pra experimentar e cantar. Nós temos graves, agudos e várias notas no meio disso. Mas basicamente é isso. Graves são essas que vão vindo pra cá e agudas são essas que vão vindo pra cá. Agudinhas. E nós também usamos a variação dos graves e agudos na nossa fala. E eles trazem sensações diferentes. E quando a gente fala dessas tonalidades, desse colorido da voz, você pode imaginar, por exemplo, pessoas que trabalham com crianças. E falam, e aí, criançada, como vocês estão? Uhul! E eles brincam muito com o colorido da voz para deixar tudo bem dramático. O pessoal do teatro também usa bastante o colorido da voz. Mas, Camila, eu sou de direito. Eu tenho que chegar na frente do juiz e falar, meritíssimo, eu não preciso de colorido na voz. Sim, você também precisa. Talvez não tanto dos agudos, mas existe sim uma variação ali, só que ela vai acontecer em menor grau. Você não vai... igual o pessoal do teatro, do mais grave ao mais agudo. Mas você vai, sim, usar uns momentos em que você fala um pouco mais grave e outros momentos que levantam a dinâmica do seu discurso para observar esse detalhe. Nós não podemos deixar isso passar. Olha isso, percebeu? E você vai mudando, vai trazendo interesse das pessoas, trazendo a emoção, as sensações. As pessoas vão meio que vivendo o que você está falando junto com você. E não só te ouvindo. Pensa agora nas emoções, só pra gente
deixar um pouquinho mais prático ainda. Se a gente pensa na alegria, vocês acham que o tom é mais pro agudo ou mais pro grave? Agudo. Alguém abriu o microfone. Júlia, muito obrigada. Júlia, então vai lá. Uma frase de alegria. Conta aí alguma coisa boa. Tipo, Dando comer exemplo. bolo de chocolate. Feliz. Que delícia! Adoro bolo de chocolate! Isso. Júlia, posso continuar usando você de exemplo? Pode sim, Fabiana. Yeah! Muito obrigada! Olha aí, eu aqui, super feliz. É, agudo, feliz. Não é mais agudo, que eu adoro. Beleza. Agora vamos pensar, então, Júlia. Faz uma frase em que você passa tristeza. As aulas começam hoje. Tadinha. Ai, as aulas começam hoje. Aí ela trouxe para o grave, deu uma prolongada. Percebe? São coisas que a gente já faz empiricamente, só que agora eu só estou trazendo a consciência de vocês para vocês poderem usar de uma forma mais assertiva, de um jeito na hora certa, no lugar certo. O que mais? Como normalmente fala a pessoa que está se sentindo segura? Mais alto, mais tranquilo. Mas a tônica vem Agudo ou grave, firme. desculpa, tá. Isso, agudo ou grave, aham. Tá. Eu não sei, na verdade. Alguém que tá tranquilo, eu não sei. Não, alguém que tá seguro, quer passar a segurança, domínio do conteúdo. Mais grave? Tende a ser mais grave. Gente, essas coisas não são ciências exatas, mas são só percepções que nós tendemos a todo mundo achar a mesma coisa. Se, por exemplo, uma mãe vai dar bronca no filho no meio da rua e ele tá querendo sair correndo e atravessar e o sinal tá aberto. Mas ela não quer, assim, fazer um escândalo. Ela fala, garota, não quer fazer nada disso. Então ela pega a mão da criança, vem baixinho no ouvido dela e fala assim, não faz isso. Não pode. Olha que perigo. E ela fala baixinho, mas a criança sabe que aquilo é importante, que ela precisa dar ouvidos à mãe, porque a mãe tá falando grave, o grave dá essa sensação de que é seguro, é importante. E talvez nem esteja tão associado assim com o volume, né? E mais com a ênfase curta e puxando mais pro grave. Muito obrigada, Júlia, pela sua participação. Arrasou. Arrasou. A pessoa, quando está com medo, por exemplo, ela tende a tirar as ênfases. Quando nós falamos com medo, a gente tende a falar tudo meio baixinho, assim, meio assim, com medo de que se eu falar alguma besteira, ninguém vai perceber, sabe? E aí eu tiro as ênfases da minha fala e tudo fica um pouquinho igual. Ou então, a pessoa, quando tá com medo, ela bota ênfase no final das palavras, porque por dentro ela tá pensando que ela tá ganhando tempo para pensar. Só que se ela só fizer uma pausa e soltar o ar, ela passa muito mais segurança, em vez de ficar falando, ocupando tempo. Se só soltar o ar, ela passa muito mais segurança, reorganiza o raciocínio, porque você para dar um tempo para o seu cérebro pensar de novo. E quem está te ouvindo não sente que foi um silêncio de 20 minutos como você sente, como as pessoas sentem por dentro, é isso que parece, estou há 20 minutos em silêncio. E na verdade não é isso. Então, a tonalidade da nossa fala está muito relacionada às emoções. Vou umas perguntas aqui, daqui a pouco eu vou responder. E para finalizar, como funciona a nossa voz, eu quero dar um exercício também para vocês perceberem isso. Não posso passar do tom sem vocês perceberem. Porque o agudo, ele também é o alongar das pregas vocais. Então, tem muita gente que consegue colocar a firmeza na voz, consegue usar a voz um pouquinho mais grave em alguns momentos e trazer essa sensação de segurança, mas cansa a garganta. Porque para a voz fazer o grave, ela está mais contraída. Então, é uma musculatura que se cansa mais rápido porque ela trabalha mais contraída. Então, é importante para todo mundo, mesmo quem não vai cantar sopranos líricos Mariah Carey, é importante para todo mundo esticar as pregas vocais e usar ali um som agudo como alongamento mesmo, muscular. Porque as pregas vocais, elas estão sendo alongadas nos tons agudos. E aí, para vocês experimentarem, então, os graves e os agudos,
a gente vai fazer 2 exercícios. Um para você experimentar os agudos, que você vai fazer o som da letra I e vai até o mais agudo que você consegue, assim, olha. E... Percebe? Esse agudinho pode ser super longe do lugar de fala. Eu não uso esses tons para falar, mas eles alongam a minha prega vocal. Então, para quem vai falar de manhã, sua apresentação é de manhã, sua entrevista é de manhã, que a voz acorda ainda meio pesada, faz esse exercício. Só para você dar uma esticada, uma alongada, você vai ver que sua voz vai te responder muito melhor, você vai fazer bem menos força para falar. E pra galera que tem o contrário também. Camila, eu não consigo botar força na minha voz e eu falo agudo, não consigo usar os graves. Para você que quer treinar um pouquinho mais os graves da sua voz, o exercício você vai fazer, tem 1000 exercícios, tá, gente? É um deles que eu vou falar. Mas você vai fazer o som da letra V. Só que esse não é exercício ainda, calma. Você vai fazer o som da letra V e encher a bochecha de ar. Aí o ar tá saindo todo aqui, né? E agora, para você garantir que você vai acionar os firmadores da voz, que são os que a gente aciona nos tons mais graves, você não vai aumentar o volume do que você está fazendo, não é um exercício que precisa de volume, mas você vai fazer esse som tampando a boca. Vai lá, vamos fazer 1 minutinho dele para vocês experimentarem como que a voz sai desse exercício. Segue aqui os tons que eu vou falando. Não, mesmo se você achar que está fazendo errado, que não está no tom certo, não tem problema. Respira e faz assim, ó. Respira. Esse é o tom, tá? De novo. Agora você vai pegar do seu tom médio de fala e vai descer até o mais grave. Vai fazer assim, ó. Mais grave que você consegue. Isso. Para terminar, a gente vai fazer do grave até o agudo voltando. Engole e agora testa a sua voz. Alô, teste, som e vê se você percebe alguma diferença. Porque esse exercício, ele aciona um pouquinho mais os firmadores e a sensação que as pessoas descrevem é que parece que a voz está saindo mais fácil, parece que ela está mais encorpada, parece que está menos fraca. Aí, a Denise já está dando testemunho delas que funcionou, que deu certo. Legal, muito bom, gente. O perigo desse exercício é fazer com volume. Se fizer com volume, às vezes até dá crise de tosse. Então, não precisa botar volume, porque quando você tapa a boca, você já aumentou a pressão dentro da garganta. E dentro da boca, aqui tá tudo com pressão. Então, se você aumenta mais volume, pressão de baixo, pressão de cima, laringe ali no meio, se machuca. Quem se machuca é sempre a voz aí nesse caminho. Ok? Pra galera aí que tem dificuldade, então, com os graves, leva esse exercício pro seu dia a dia, porque o legal dos exercícios de voz, eu adoro isso, eles têm um efeito a longo prazo, mas eles sempre têm um efeito ali na hora também. Você faz agora 2 minutos e pronto, você já sente o efeito. Só que se você fizer sempre, todos os dias um pouquinho, não precisa fazer 2 horas, mas se você pega e faz 1 minuto todo dia esse exercício, você vai sentir que com o tempo a sua voz ela já está mais encorpada de uma forma geral na vida. Agora você não precisa, não tem mais tanta dificuldade para acessar essa voz que é mais firme, que é um pouquinho mais colocada e que não passa tanto aquela fragilidade que às vezes o agudo tende a passar. E o último aspecto da voz, então, para a gente finalizar e já começar a responder as perguntas de vocês, é a ressonância. A voz começou lá na respiração, nesse impulso do ar para fora, ela
ganhou a tonalidade dela e a variação das tonalidades. A cantora de jazz. Ganhou essa variação das tonalidades aqui na nossa laringe, na própria prega vocal, nas pregas vocais. Quem não sabe, são 2 pregas vocais, só uma informação assim. Se você quiser saber como são as pregas vocais, coloca lá no YouTube, pregas vocais. E você vai ver, provavelmente, uma laringoscopia e ver como que é dentro da sua garganta, não da sua, mas de outra pessoa, que provavelmente é muito parecida com a sua. E depois que acontece o som aqui na nossa garganta, essa onda sonora vai... O primeiro lugar que ela vai ressoar é na nossa boca. E aqui a gente tem várias estruturas que são estruturas de ressonância. Como você mexe a boca, o tanto que você abre a boca, o que você faz com a língua, o que você faz com o palato mole, tudo isso influencia o resultado final da sua voz. E para vocês observarem isso, eu vou fazer um tom longo e vou mudar só a ressonância. Eu vou ficar no mesmo volume e vou mudar só as coisas aqui que a gente tem para mexer acima da prega vocal, que são lábio, língua, palato. Para quem não sabe, palato é aquela parte de cima, é o céu da boca, e o mole é aquele que a gente consegue movimentar, lá de trás, onde fica a úvula. Se você bocejar, o palato vai levantar. Isso. Então, olha, eu vou fazer um som e vou mudar só a ressonância, e olha quantas Camilas diferentes, quantas possibilidades de voz diferentes vão aparecer. Perceberam? Eu podia falar assim o tempo todo. E aí vocês iam achar que eu sou outra pessoa. Eu ia falar, oi, bom dia, eu sou a Camila. Bom dia, não, já tá de noite, eu sou a Camila, fonoaudióloga. Vocês iam achar que essa é a minha voz. E é a minha voz? Essa é a minha voz também. Posso usar? Posso. Nesse momento ela cabe? Não acho que não. Não tem necessidade de eu falar assim. Então eu vou deixar ela para um outro momento. Às vezes eu vou querer usar ela como um enfeite na hora de cantar, fazer um yeah, pronto. E achei bonito, botei ali na música. Na fala, nem tanto. A gente tende só um pouco mais a observar. O que vocês vão sentir mais diferença, com certeza, é o tanto que abre a boca. Aí a galera que fala rápido, que fala de boca fechada. Esse é o momento de vocês. Aqui, ó, galera. Olha o que acontece quando a voz eu falo de boca fechada. Ela fica mais com aquela sensação da voz presa, né? Que o pessoal fala que a voz tá presa na garganta, mas tá presa na boca mesmo, que você não tá deixando sair. Não deixou ela sair. Então, quando você abre a boca para falar, a voz consegue se projetar no ambiente. E sabe quando você quer mostrar alguma coisa para alguém no seu celular, um vídeo, e você coloca uma conchinha assim no fundo do celular para aumentar o som? A boca é essa sua conchinha. É a conchinha que o som reverbera primeiro, antes dele reverberar no ambiente. Então, abrir a boca é mais importante do que só te ajudar a falar devagar, o que ajuda. Mas para sua voz começar a preencher o ambiente, ela precisa desse espaço aqui. E vocês podem fazer exercícios de começar a falar assim com muito exagero na frente do espelho, para experimentar como que a sua voz consegue ressoar quando você abre a boca, coisa que você quase nunca faz na vida, na hora de falar. Então você pode experimentar isso na frente do espelho. E pra galera que fala, galera simpática, eu sou desses. Galera que fala aqui, ó, sorrindo o tempo todo. Gente, o sorriso, ele deixa a voz um pouquinho mais aguda do que ela tá. Olha, eu vou fazer um tom grave. Eu tô no mesmo tom na garganta. Eu só mudei a boca. Percebe? Deixa a voz um pouquinho mais agudizada. Porque aí a galera que faz aí engenharia. Porque onda sonora, ela vem aqui, ela é criada na sua laringe e quando ela encontra um espaço grande, ela vai bater assim. Se eu diminuo esse espaço e falo sorrindo o tempo todo para que as pessoas me aceitem e me achem legal, aí a onda sonora, por mais que ela tenha sido formada grave ali, aqui
ela vai ser achatada e vai sair mais agudo no final das contas. Então, voz, gente, nada mais é do que você se abrir para experimentar um monte de coisa que você pode fazer com a voz. Eu vi que tem várias perguntas aqui, a gente já vai passar para a parte das perguntas. Algumas pessoas me perguntam muito o que é timbre. O timbre, ele seria esse resultado final, de você me ouvir e falar e reconhecer, olha, essa é a Camila. É quando você pega a voz da pessoa e você associa à pessoa. O timbre é como se fosse papel timbrado, a marca. Você associa aquela voz àquela pessoa. É uma qualidade sonora, mas na verdade você pode modificar a sua voz e você com certeza já faz isso mais do que você imagina. Se você convive com crianças pequenas, provavelmente você modifica a voz na hora de falar com crianças, com bebês. Se você está começando aí a estagiar, a ter que se colocar como uma figura de autoridade, uma pessoa que entende do que você estudou, provavelmente você já ajusta um pouquinho mais a voz também para experimentar uma fala mais encorpada, porque você sente que isso gera autoridade em você primeiro e depois passa essa sensação para as pessoas também. São coisas que a gente já faz. Só que quando a gente sabe o que cada uma delas faz, é muito mais fácil da gente acessar exatamente a técnica que vai nos ajudar naquele momento. Então, se eu quero passar segurança, eu não preciso falar muito alto para isso. Eu só posso botar um pouquinho mais grave e botar ênfase nas palavras, aquela ênfase curta. Sim, pronto, já vou passar segurança. Se eu não quero passar medo, também não preciso berrar para isso. Eu posso só pensar em colocar o colorido da voz, em deixar um pouquinho mais o volume sair e pronto. Ninguém vai saber que passou medo na sua cabeça. Isso é uma coisa importante. A voz que passa na mente de vocês, ninguém ouve, só vocês. E vocês não precisam responder a ela sempre. Você pode só reconhecer que ela está ali por causa da sua história, das suas experiências, do que disseram para você, mas você não precisa abraçar essa ideia naquele momento se não te convém. Como, por exemplo, uma informação que não convém na hora que eu vou falar em público. Camila, você é tímida. Essa informação não me ajuda na hora de falar em público. E eu quero até deixar com vocês aqui essa reflexão de você que aceitou um rótulo de timidez. Será que você é tímido mesmo? Você é tímido com a sua mãe, com o seu cachorro, com sua família, com você, com seus amigos? Ou só em alguns momentos? Porque, na verdade, a timidez, o medo, é mais um estado dos muitos que a gente vive. A gente vive segurança, vive alegria, vive tristeza, vive medo, vive tudo. Mas não sei porquê, acho que é meio que uma coisa cultural nossa, de achar que timidez é um carimbo na nossa identidade e não mais uma sensação que a gente vivencia como todas as outras e que passa. E que você aprende a lidar também como todas as outras. Como você pode achar uma coisa muito engraçada no meio de uma reunião muito séria e por mais que você esteja muito alegre naquele momento, você não vai começar a rir descontroladamente, porque não cabe. É mais uma sensação e a gente aprende a se administrar, a se perceber. O importante, gente, voz começa, na verdade, se ouvindo. Se você se ouvir, se você estiver presente, ouvindo o que você está falando, como as suas palavras estão saindo, você vai saber o que fazer na hora para se ajustar, caso esteja alguma coisa dando errado. Mas se você estiver dentro da sua mente, o que as pessoas estão pensando? Ai, aquela vez que deu errado. Ai, aquela pessoa ali bocejou, então ela não está gostando. Ai, meu Deus, essa pessoa está olhando no celular. E se você estiver vivenciando isso tudo na sua mente, você não vai conseguir administrar o que realmente está acontecendo. Mas se você começar a se ouvir sem se julgar, só se ouvir. Acho que eu falei rápido agora. Vou fazer um pouquinho mais de pausa. Você consegue se administrar com muito mais tranquilidade. Minhas dicas para vocês, então, são: experimentem a voz, treinem, se gravem, se acostumem com a voz de vocês, experimentem formas diferentes de falar, faz uma coisa mais teatral, pega textos com entonações diferentes, treina. Se você estiver tendo muita dificuldade, busca ajuda, tem profissionais
fonoaudiólogos, na verdade, a oratória não é nem só da fonoaudiologia, né? Da comunicação de uma forma geral. E tem muitos profissionais que podem te ajudar a te dar as ferramentas específicas e te ouvir e te ajustando aos pouquinhos. Tenha paciência com você, tenha paciência porque aprendizado requer repetição. Você não lembra, mas quando você aprendeu a andar, você caiu muitas vezes. Quando você aprendeu a falar, você muitas vezes não conseguiu expressar o que você queria. Porque tudo requer repetição, isso é aprendizado. Só que como a gente entende, quando a gente é criança, que a gente está disposto a aprender, e que adulto a gente já devia saber, a gente super se julga. E na verdade não, nós estamos sempre nessa etapa de aprender. Então tenha paciência com você, tenha empatia com você, respeita a sua história, é uma frase que eu adoro, respeita a sua história. Você se preparou em muitas formas e agora você está se abrindo para se conhecer e se preparar e evoluir e ficar melhor ainda. Então, valoriza a sua história, sabe? Não espera alguém valorizar para você, seja você a primeira pessoa a fazer isso. E o que vocês precisarem de mim, eu estou disponível. Meu Instagram, @CamilaCop. Obrigada pela atenção de vocês, obrigada por vocês terem vindo e eu espero que vocês consigam colocar em prática e qualquer dúvida pode falar comigo. Sensacional, Camila. Nossa, eu acho que todo mundo aqui, né, mais de 150 pessoas a gente alcançou, foram mudadas de algum jeito. Aprendemos técnicas novas, aprendemos que falar é uma coisa muito mais psicológica do que mecânica. Sensacional, sensacional mesmo, viu? Bom, antes da gente partir para as perguntas que todos vocês fizeram, sim, a gente tem bastante perguntas. O pessoal tá todo mundo falando que amou, muito obrigado. Agradeceram por você entender as vozes que falam dentro das nossas cabeças, que a palestra foi muito show. Porém, atenção pessoal, todos os eventos do Oratória de Impacto, eles possuem certificado gratuito. Algumas pessoas estão participando e a gente quer reafirmar que a gente vai oferecer os certificados no final do ciclo de palestras. A gente tem a Camila aqui como a nossa palestrante, já vamos ter mais uma, teve mais 3 atrás, então aqui no chat agora tá o formulário, preenche lá e aí depois a gente vai enviar para você, tá bom? Agora, Camila, vamos para as perguntas. Bastante gente perguntou bastante coisa legal. Você falou um pouquinho na sua palestra, mas é legal... inclusive, antes mesmo de eu partir para a sua pergunta, peço perdão. Uma pessoa pediu, e eu acho muito importante porque a gente conseguiu ver muita coisa legal. A gente queria pedir para você recapitular rapidinho os exercícios que você passou hoje pra gente. Legal, posso sim. Então, a gente passou o exercício, primeiro foi o do volume, para vocês perceberem a respiração. Foi aquele de abrir a costela e com a costela aberta, empurrar a barriga fazendo. Esse foi o primeiro exercício. Depois a gente associou isso com a voz. Então, a gente fez oh, hey, soltando esse volume, mas tentando não colocar força na garganta, e sim a força aqui no abdominal, deixando costela aberta. Não falei tanto do diafragma, gente, porque o diafragma é uma musculatura mais interna e que a gente não sente muito ele, a não ser quando nós estamos com soluço. Que aí você sente o seu diafragma. Fora isso, é muito mais uma questão de falar para o seu professor, sim, achei meu diafragma. Mas você realmente não achou, eu sei. Então, a gente vai pensar aqui nos intercostais e no abdominal, que você pode realmente sentir botando a mão. E se você tiver dificuldade de sentir, inclusive, você pode dar uma empurradinha com a sua mão, empurra, para você empurrar de volta, ó. Fazer a força contrária. Então, se não estiver funcionando na bondade, vai funcionar na marra, basicamente. Se a costela não estiver abrindo, empurra ela para fechar e luta contra a força da sua mão. Você vai conseguir abrir. O outro exercício foi em relação à tonalidade, para a galera que usa só os graves e que tende a ficar rouco e que sente que não consegue esticar muito, ter muita variação na tonalidade da voz, pegar a vogal I e até o agudo, o seu agudo. Conforme o tempo, provavelmente você vai conseguindo mais agudos. Mas vem aqui nesse, assim, sabe? Aquela vozinha tipo Mickey, oi, tudo bem? Essa aqui, vem por essa.
E pra galera que é o oposto, que usa muitos agudos e não usa tantos graves, que não consegue, fica com aquela voz mais fraquinha, o som da letra V, com a bochecha cheia de ar, tampando a boca. É um exercício que a gente usa muito na fonoaudiologia para acionar os firmadores da voz. E aí a gente pode usar ele mais nos médios graves. Ai, Camila, não tem um teclado, não sei o que é médio grave. Canta uma música. Tá ótimo. O importante é fazer o exercício modificando os tons para você trabalhar um pouquinho mais a mobilidade da voz. Foram esses exercícios. Sensacional, bem recapitulado. Bom, então a gente já começa a rodada de perguntas. Se você ainda não fez as suas, podem fazer, fica à vontade. E, gente, fica aqui na palestra, porque no final a gente vai fazer uma foto bem bonita de todas as câmeras ligadas para a gente ter uma recordação desse momento, dessa palestra que foi tão agregadora. E aí, vamos lá. A Denise quer saber, assim, Camila, como fazer para nos livrarmos das muletas quando a gente fala? Tipo, né? E aí eu já coloco uma pergunta minha, se é realmente mais preferível a gente fazer uma pausa silenciosa quando a gente está contando alguma história, explicando alguma coisa. Essas muletas, esses vícios de linguagem, eles são palavras como qualquer outras, mas por que eles incomodam? Porque, na verdade, eles são completamente inconscientes e eles aparecem 50 vezes a cada minuto. Então, o que incomoda mais, o que chama a atenção é a repetição. Se você faz um ou outro e você tem um né ou outro, não tem problema. Mas eu lembro de um aluno que o vício de linguagem dele era o exatamente. Eu falava, olha, seu vício de linguagem não é um né, não é um tá, é um exatamente. Ele é rebuscado, é lindo, mas é um vício de linguagem. Porque ele falava, meu nome é fulano e exatamente, eu trabalho com não sei o que, exatamente. E é toda essa palavra que vem inconsciente repetida. Aí, quando ela vem inconsciente repetida, ela meio que perde o sentido de estar ali e começa a poluir o discurso. Então, esse que é o perigo, que você começa a colocar várias palavras que poluem seu discurso e provavelmente elas estão ocupando um lugar de respiração. Aí a gente entra naquele modo tortura que eu dei o exemplo no TikTok. Sabe aquela pessoa que começa a falar e ela nunca mais para respirar, e você que está ouvindo, de repente, para de respirar também, só porque a pessoa que está falando não está respirando, como no momento eu estou fazendo, eu estou colocando várias frases uma depois da outra sem respirar, e provavelmente você já está ficando sem ar junto comigo? Então, esse modo aqui, sinta na pele, o que a gente faz com as pessoas que nos ouvem, é isso que acontece também quando a gente insere muitos vícios de linguagem, acaba ocupando o lugar da respiração, e aí... Se a respiração trava, todo o resto vem vindo atrás. Vem tudo, vem raciocínio perdendo, começa a ficar mais corrida a fala, aí vai dando um dominó, efeito dominó. Então, sim, a resposta é faça pausas no lugar e solta o ar nessas pausas. Mas você só vai conseguir fazer isso se você estiver disposto a se ouvir enquanto fala. E aí é mais um exercício de atenção, na verdade, de estar ouvindo cada palavra que você fala. E para muita gente é um exercício de não julgamento, porque tende muito a se julgar enquanto fala. Mas você consegue. Com prática, consegue. Certo. Ju, você vai ler a próxima? Deixa eu ler, amigo. Deixa eu pegar aqui. Então, a nossa próxima pergunta, Camila, é do Renan. E ele perguntou assim, Camila, a maioria das vezes eu sinto que eu não consigo respirar direito enquanto eu falo. Por causa disso, eu falo muito rápido, porque no final da frase eu já tô ficando sem ar. E isso me atrapalha muito. O que eu posso fazer para arrumar isso? Tá. Acho que é um pouquinho da resposta anterior, mas adicionando mais uma ferramenta, o que você pode fazer? Você pode movimentar mais a boca enquanto você fala. Dá um pouquinho mais de atenção à sua dicção, porque se você perceber o movimento de cada palavra, só isso já diminui sua velocidade. E se você estiver muito desesperado, assim, estou há 3 minutos, não respirei ainda, estou desesperado, o que eu faço? A pergunta que você se faz internamente é: cadê meu próximo ponto final?
e nele você para e solta o ar. Certo, Camila. E logo depois a Júlia pergunta: como incorporar a ênfase de uma forma natural em uma apresentação sem ficar decorando o roteiro? Acho que esse é o maior medo da galera quando começa a experimentar essas ênfases na fala, achar que vai ficar muito artificial. Leitura de texto ajuda. Leitura, você pegar alguns textos e entender a sensação que aqueles textos estão passando. E de uma forma geral, na parte prática, o que eu gosto é de entender o momento da fala. Então, o início é um momento de receptividade, é um momento de prolongado, é um momento que normalmente você prolonga a tônica. Depois, quando você fala da sua profissão, é um momento que você afirma, porque é um momento de segurança. Se você quer trazer um alerta para as pessoas, esse é um momento de afirmar. Você vai buscando essas ênfases no seu discurso mesmo e a sensação que cada ênfase tem por trás. Porque, na verdade, as pessoas leem, elas ouvem essa sensação que tem por trás do discurso. Elas, às vezes, não sabem dizer o que é, mas elas ouvem. Elas sabem se você está alertando elas de alguma coisa, se você está dando um conselho. Elas sabem. E se você faz isso com consciência, aí você só vai somar. Porque você tem o que você quer falar, que é um conselho, é algo para uma pessoa próxima que está aqui, que se abriu, que foi vulnerável. Então, eu tenho o que eu quero falar para ela e eu tenho a sensação que eu quero passar. Aí, essa ênfase, se eu já sei a sensação que eu quero passar, a ênfase vai vir associada e vai somar com o seu conteúdo. Ela não vai trazer uma informação diferente, que é, na verdade, a grande questão do que acontece quando a gente não se ouve. Eu quero passar tranquilidade e eu passo desespero. Certo. A próxima pergunta é de um participante assíduo aqui no Oratória de Impacto. Um abraço para você, Paulo Aracaki. Ele pergunta assim, no caso de uma apresentação para estrangeiros, ele pontua aqui americanos ou japoneses. Essas dicas que você deu também valem? Sim, sim, inclusive modifica. Poxa, inclusive modifica a questão das ênfases. Porque japonês eu não sei, mas no inglês as ênfases tendem a ser mais no início das palavras, diferente do português, são mais para o final das palavras. E aí você só vai ter que adequar a língua que você está falando. Mas por isso até que as pessoas que dão palestras sempre em outras línguas precisam ouvir aquela outra língua sendo falada, não só ler, mas ouvir. Porque, como, por exemplo, quando eu vou para Minas, eu sempre volto falando com menos chiado. Porque nós temos um ouvido que pega essa melodia. A maioria das pessoas é bem melódica e é mais musical do que imagina. Isso de pegar o sotaque dos outros é um exemplo disso. Então, se você ouve a melodia e você aprende... Porque quando a gente só lê, a gente não pega a melodia, né? Mas quando a gente ouve e a gente treina com alguém que fala na melodia do lugar, aí não fica aquele inglês abrasileirado. Fica inglês que os americanos falam, você nem parece brasileira, porque você pega também essas ênfases e essa melodia da fala deles. Então, ouvir e treinar com pessoas de lá e não se preocupar só com as palavras, mas também com a melodia das palavras. Sensacional. Yeah. E a Miriam pergunta assim, pergunta mais psicológica. O medo e o nervosismo ao falar tem relação com a timidez ou a insegurança? Muito provável. Eles são... Não sou psicóloga, mas o medo e a insegurança... O medo é a sensação. A timidez é provavelmente o nome que a gente dá pela quantidade de medos que a gente já vivenciou e acha que foram o suficiente para dizer, então, que nós somos uma pessoa tímida. Entendeu? Como se a timidez fosse a soma daquilo tudo e eu acho que eu tenho experiências suficientes e a vida toda, todo mundo me falou que eu sou tímida e desde que eu era criança falaram que eu era bicho do mato, falavam que eu não gostava de falar em público, desde que eu era criança, então eu já sei que eu sou assim. É meio que o rótulo que a gente aceita, que tem a ver com as nossas experiências e com as vozes dos outros que nos ensinaram
E às vezes a gente nunca parou para questionar também. Então, sim, estão relacionados, porque na timidez a pessoa vivencia mais o medo, mas é como se fosse o rótulo fosse o carimbo final que a gente acaba aceitando e que a gente pode questionar um pouquinho mais esse rótulo. Pelo menos é assim que eu lido com isso. Ok. E a próxima pergunta é da Denise. Ela colocou de uma maneira aqui, Denise, se você estiver aí, me corrija, pode usar o site, tá? Ela colocou assim: devemos usar a sedução nas falas em público? A gente compreendeu aqui que seria no caso da persuasão, mas Denise, se eu estou incorreto, fica à vontade para falar aí no chat. Depende, se você quiser sair com o seu entrevistador, aí é uma sedução, mas... Ela acaba de confirmar que foi a persuasão mesmo. Não, mas é muito legal isso, porque a persuasão no sentido da sedução, ela até explica melhor a pergunta, que é talvez envolver o ouvinte na emoção. Envolver. E isso acaba acontecendo naturalmente. Eu acredito até, e isso aqui é um aviso para os tímidos, normalmente, para os tímidos não, para as pessoas que até hoje aceitaram o rótulo de tímidos e hoje estão começando a se questionar sobre ele. Enfim, isso aqui é um aviso para essas pessoas de que quando as pessoas te ouvem, elas estão muito mais dispostas a realmente te ouvirem, a serem convencidos por você, do que você imagina. Às vezes a gente acha que as pessoas vêm com os 2 pés atrás, mas você, quando você para ouvir alguém, você vai com os 2 pés atrás ou você normalmente está disposto a ouvir e a ser levado por aquele discurso? Então, essa persuasão ela já acontece naturalmente, até na nossa fala, nos nossos relacionamentos. Agora, a questão, talvez, da persuasão manipuladora, né? Aquela assim, quero usar meus poderes para o mal. Essa aí, ela fica mais a cargo da sua consciência. Mas existe sim também. Certo. E a Yasmin pergunta assim, abre aspas. Camila, você acredita que a utilização da voz mais grave para falar em público por parte das mulheres não tem relação também com a incorporação de um comportamento mais masculinizado e dentro de uma sociedade patriarcal mais aceita em público? Porque ela diz que... Peraí, assim, repete de novo, por favor, me perdi. ela pergunta se você acredita que a utilização da voz mais grave para falar em público por parte das mulheres não está relacionado também com a incorporação de um comportamento mais masculinizado e dentro de uma sociedade patriarcal mais aceita em público? Porque ela utiliza esse mecanismo para falar em público, mas ela sempre pensa nessa problematização. Sim, concordo. Tem muito a ver. Não sei se tem a ver só com isso, porque se você pensar assim, Homem das Cavernas, natureza, provavelmente ele tinha mais medo de um rugido do que de um chiado de passarinhos. Então, o grave, ele talvez na natureza já venha acompanhado dessa sensação de mais poder, mas eu acredito também que as mulheres, elas acabam precisando se colocar com um exagero a mais da técnica para passar essa credibilidade por causa do patriarcado e tudo que acontece. Sim, eu acredito nisso também. Mas, por outro lado, eu sempre achei ótimo isso. Porque eu sou uma pessoa que está aqui conversando com você e eu não falo alto, eu falo baixo, minha voz tende a ser mais aguda do que grave. Então, eu conversava com os alunos, falava, tudo bem, não sei o quê, seja bem-vindo, a gente vai começar a palestra daqui a pouco. E é legal que as pessoas não esperam nada de você, né? Porque você tem cara de 15 anos de idade, você é uma menina que fala suave, que fala um pouquinho agudo, e aí daqui a pouco você vai lá, boa tarde, sejam bem-vindos. E aí a pessoa... Então, eu acho também que são mais facilmente impressionados, porque não esperam que vai vir essa autoridade, sabe? E as mulheres hoje em dia já têm se colocado muito com a autoridade, a gente tá ficando bom nisso já. Vamos acabar com esse negócio rapidão. Perfeito. Aí a gente tem aqui um combinho de perguntas do JF Dutra e da Júlia. São duas. O que é falar para dentro e como evitar falar para dentro? Falar para dentro pode ter a ver com essa questão do volume da pessoa que fala muito baixinho e os outros não ouvem, e aí fica falando, fala para fora, menino. Pode ser isso. Pode ser também a questão da ressonância. Por exemplo, quando a pessoa anasaliza o som,
Anasaliza, falei isso certo? Nasaliza. Isso, quando a pessoa nasaliza o som, ela abaixa o palato e todas as palavras dela têm um pouquinho de NM, como se fosse assim, essa impostação da voz, quando o palato abaixa, a laringe não consegue firmar. Se a laringe não consegue firmar, não dá para colocar aquele som firme da voz mesmo. Literalmente, a firmeza da voz não vem. Então, às vezes, por causa da ressonância um pouquinho anasalada, essas pessoas ouvem esse retorno de fala para fora. E é, na verdade, só um ajuste do palato. Aí tem que fazer alguns exercícios, procurar a fono se tiver muito anasalado, para poder fortalecer o palato, para ele levantar e funcionar como aquela concha acústica que vai fazer o som reverberar mais facilmente. Então, tem que descobrir a fonte. Mas isso aí, fono faz isso. Certo. E voltando um pouco na questão das pausas, o Rodrigo diz assim, o Obama, ele usa uma técnica nos discursos dele de falar intercalando com alguns momentos de pausa. Outro político brasileiro parece que tenta copiar essa técnica, mas fica muito estranho, tá ok? Existe alguma dica de como dosar as pausas? Bom, a questão do estranho é muito... Será que a pessoa que fala tá percebendo que tá estranho? O que ela quer passar? É muito mais fácil da gente se administrar quando eu tô falando com você e você é o falante da história. Você é a pessoa que, o apresentador, o palestrante, porque aí você vai me dizer qual é o seu objetivo, o que você quer passar por trás da sua fala, e aí eu vou te ajudar nessa questão das tônicas e do volume, e de postura também, que a gente não falou hoje, mas também influencia bastante, um monte de coisa. Então, pode ser. Ele tá imitando de um jeito estranho, ele não tá colocando a técnica certa, porque também, se eu faço pausa em lugares aleatórios, que não... A pausa, ela tem um sentido. Quando você vai escrever, você coloca vírgula onde? E é a escrita que imita a fala, não é a fala que imita a escrita. Então, as pausas, elas têm um sentido, as vírgulas, elas têm um sentido de estar onde elas estão e elas mudam, às vezes, o significado da frase se elas estiverem em outro lugar. Então, a pessoa que está falando, ela tem que colocar em um lugar que faça o sentido que ela quer passar. Se não, a questão é essa. O estranho é, eu ouço frases, eu ouço palavras, mas eu percebo sensações diferentes das palavras. E aí a gente tem uma comunicação que não está sendo eficaz, porque a comunicação não é a fala. A comunicação é o que é percebido no final das contas, é o resultado final. É eu falei, mais a sensação que você teve. Certo. A Camila pergunta assim, ela diz, na verdade, eu já recebi o feedback que eu deixo o som cair no final de frase. Como melhorar isso? O problema está no final da respiração. Perdão, o problema está na respiração? Pode ser. Pode ser, Camila. E eu, quando eu era pequena, sempre achavam que meu nome era Camille, porque eu falava Camila. E abaixava o volume também no final do meu nome. Então, sim, pode ter a ver com a respiração. Faz esse exercício de impulso que eu ensinei. E faz junto da fala. Vê se você está conseguindo sustentar a firmeza do abdominal até o final da frase. E confere também o tamanho das suas frases, né? Às vezes estão longas demais. A gente tem aqui 3 perguntinhas relacionadas, que é sobre a questão de falar rápido demais e acabar atropelando as palavras por conta de respiração, né? O Guilherme, a Giovana e a Luana dizem que, às vezes, né? Como eu posso ter domínio da minha respiração na hora de falar? Eu falo muito rápido e atrapalho a dicção. Você tem dica para quem atropela a palavra? Então, a gente está tudo nesse âmbito. Tá. Então, questão de dicção. A dicção, o exercício principal de dicção é você sobrearticular. Você pegar o texto e exagerar muito. Porque aí você vai trabalhar o movimento dessa musculatura da fala associado literalmente à fala, e não só um brrr, por exemplo, que é um movimento que trabalha a musculatura, mas não está associado à fala para te ajudar especificamente na fala. Então, você pode pegar textos e sobrearticular eles como exercício de treino. E para a galera que não pausa, o silêncio fala tanto quanto a fala. O silêncio, ele precisa existir. Existe ponto final, existe parágrafo, existe vírgula.
e eles ajudam a dar sentido. Então, se permita ter espaços. Cadê meu próximo espaço de silêncio? E se você não está conseguindo ouvir o silêncio, faz só o exercício de eu vou parar no próximo ponto final e vou soltar o ar. Porque mesmo que seja uma pausa pequena, você vai parar e vai fazer isso aqui. E vai continuar. E isso já vai te relaxar. Se você fizer isso algumas vezes, daqui a pouquinho você já diminuiu a velocidade do discurso. Que tem muito a ver com ansiedade, né? Pois é. Tem uma outra xará sua aqui, a Camila, perguntando se você atende em São Paulo. Eu atendo online. Online chega em São Paulo. A Camila é do Rio, tá, gente? Sou do Rio. O Instagram dela é @CamilaCop, certo? Igual tá escrito aí no seu nome, só Sim, que tudo junto. KOPPE. KOPPE. Isso, eu falo Exato. USP. No comecinho a gente tinha conversado, ela, vocês são da USP? Eu falei, olha, eu acho que pelo seu USP você é carioca. Mas é isso, conexões que o TikTok fez, não é mesmo? Vamos lá. A Jéssica pergunta o seguinte, eu acho que meu maior problema é controlar a respiração. Eu estou falando e dá aquela falta de ar. E aí ela pergunta de exercícios também, eu creio que você acabou de falar, mas vale a reforçada. Sim, sim. Não é nem tanto sobre os exercícios, mas é sobre isso, de você se permitir ouvir o silêncio. Você pode programar, se você tem dificuldade de achar os lugares de silêncio, você não faz uma mini programação do que você quer falar? Pensa assim, então desse slide para esse slide eu vou soltar o ar. Programa os lugares que você vai fazer um silêncio maior. E OBS, sempre que o silêncio vem seguido de ênfase, não parece que foi uma eternidade. Agora, se você faz um grande silêncio e volta falando assim, meio inseguro, sem ênfase, aí vai parecer que aquele silêncio foi insegurança. Mas se você voltar falando com firmeza, com volume naquele momento maior de silêncio, aí não parece que foi insegurança, não. Por mais em silêncio, não. A questão da insegurança ainda, a Gabriela pergunta que às vezes, em apresentações, quando ela tá nervosa, a voz dela treme. Como é que ela evita isso? Esse exercício, ele ajuda nos firmadores. Então, começa já a fazer ele todo dia, porque se a laringe sabe firmar, é mais difícil da voz tremer. Mas coloca um pouquinho mais de volume na sua fala, provavelmente você fala baixo. Não sei, nunca te ouvi, mas isso tende a acontecer mais quando a pessoa fala baixo, porque aí falta um pouco do impulso para fazer a voz vibrar com firmeza também. A própria falta de impulso do ar não aciona tanto os firmadores da voz. Então, se você colocar um pouquinho mais de volume ali, pensa nas ênfases. Colocar um pouquinho mais de ênfase, você vai sentir que a voz para de tremer com mais facilidade. E solta o ar. Nervosismo sempre começa com soltar o ar. Gente, ficou nervoso, para tudo, solta o ar. Não precisa bufar, fazer assim, no microfone. Solta pelo nariz, ninguém percebe e você relaxa. Certo. E a próxima pergunta, ela começa com um elogio da Mary, não sei. Primeiramente, muito obrigada, você é maravilhosa. Ah, de nada. Você considera que fazer vídeos pelas redes sociais ou mandar apresentações de trabalho por vídeo nesse contexto de ensino à distância ajuda a preparar a nossa oratória para as falas com o público presencial? Qualquer coisa que você faça falando, você já está se preparando para comunicar. Mas sim, a gente teve que se virar agora nessa época. Eu mesma não dava aulas online, muito raramente, já dei, mas não era o meu dia a dia. E agora a gente teve que se preparar de uma outra forma por causa das situações ao nosso redor, mundo acabando, essas coisas. Mas já tá tudo se resolvendo. E a gente treina e vai percebendo que se eu coloco minha mão muito para frente, ela parece que é 10 vezes maior que o meu rosto, sabe? Você vai ganhando algumas percepções que às vezes na sua fala do seu dia a dia não fariam tanta diferença assim, a não ser que você seja uma pessoa que fale com a mão muito para frente e fique na cara da outra pessoa. Mas sim, elas te preparam. Meio que empiricamente, elas te preparam. Para falar em público. Maçã e ficar calado por um período ajuda? E tá tudo bem beber água durante a fala? Tá tudo bem beber água durante a fala, se hidrate. Tem alguns cuidados com a voz que ajudam. A maçã, ela é adstringente, então ela deixa a saliva mais fluida,
e como acima das pregas vocais a gente tem mucosa e é toda uma área molhada ali acontecendo, evita pigarro, então a maçã ajuda por causa disso. E o chocolate e leite atrapalham por causa disso. Porque quando você come chocolate, você fica com aquela saliva assim, ó, grossa. E também a sua mucosa das pregas vocais vai vibrar mais pesado, porque ali em volta começou a ficar uma estrutura mais grossa, mais pesada para elas vibrarem. Então, maçã, água ajudam. Se você vai falar durante muito tempo, quem dá aula durante mais de 2 horas, você vai precisar, talvez, de um nebulizadorzinho com soro fisiológico para hidratar diretamente as pregas vocais. Pode fazer um gargarejo com água também, porque quando você vira e faz o gargarejo, a água bate em alguns lugares que ela passaria de volta, que ela passaria direto, se você só engolisse. Então, tem esses cuidadinhos. Pode fazer esses exercícios de alongamento que eu ensinei do I. E se você sentir muita necessidade também, cursos de oratória, preparo específico, com um fonoaudiólogo, ou então alguém especializado nessa área que vai te ouvir e te direcionar, e ouvir as suas palestras e te ajustar. Tem também essas possibilidades de ser menos sofrido. Muito bom. E aí o Matheus, muito pertinente essa questão da comunicação, ele disse que ele é estudante de jornalismo e trabalha como repórter. Qual que é a dica que você daria para ele se expressar bem ao narrar reportagens? Reportagens. Então, reportagens, temos milhões de reportagens. Temos a galera ali do futebol, tem um monte de... A gente vai do Datena ao William Bonner, e tem muitas formas de você expressar uma reportagem. Mas o neutro do jornalista tende a ser a fala que é um pouco mais pausada, um pouco mais grave e com as tônicas mais curtas do que alongadas. Então, eles falam que choveu torrencialmente no estado do Rio de Janeiro no último sábado. Percebe? É uma fala que não tem tanta variação de tonalidade, porque você não precisa saber se o jornalista que está anunciando isso mora no Rio de Janeiro e foi afetado pela chuva. É uma coisa um pouco mais imparcial. Então, não tem tanta essa variação, mas como precisa passar a segurança, vem essa firmeza, essa ênfase curta. Certo. E aí, o Vitor pergunta se é normal as marcas de oralidade em um discurso. E se não é, como evitá-las? Que marcas de oralidade? Eu não sei. O que é isso? De ficar parecendo que você treinou? Isso? Faz o seguinte, Vitor, se você ainda estiver por aí, especifica pra gente no chat essa questão da oralidade. A gente faz outras perguntinhas, já a gente volta pra você, tá bom? Isso. Às vezes pode... vou deixar ele falar então, vai. Uhum. E a Laís pergunta o seguinte... Boa noite, Camila. Boa noite, Laís. Às vezes, por nervoso, eu acabo gaguejando. Respirar já seria uma solução? Respirar é uma ajuda, ênfase é uma das soluções. Já ouviu aquele ditado de gago quando canta não gagueja? Quando você coloca ênfase na fala, o caminho que o seu cérebro percorre é diferente da fala espontânea. É como se você usasse 2 caminhos no cérebro. Então, se a pessoa que gagueja ao ponto de ter uma alteração no caminho que o cérebro faz para a fala, se ela começa a usar outro caminho junto, ela gagueja menos. Então, treinar, colocar ênfase na sua fala, pode ser a curta ou pode ser a prolongada. Só precisa ter ênfase, não importa qual vai ser. Depende ali da intenção do seu discurso em cada momento. Mas a ênfase é uma ótima ajuda nisso. Certo. A Camila pergunta assim... Muitas Camilas aqui, gente. Tem bastante Camilas. Eu acho que a Camila, que faz parte do PET também, ela pergunta o seguinte: em apresentações em público, eu tenho muita dificuldade em não dar risada. Isso tem a ver com uma reação do nervosismo? Como eu posso treinar para melhorar esse vício? Pode ser nervosismo, pode ser geminianismo. Não, tô zoando. É só porque falam que geminianas têm isso. Eu me identifico. Eu vejo alguma coisa, eu imagino tudo em desenho animado praticamente. Acho que é assim que minha cabeça funciona. Porque eu consigo, num momento muito sério, na minha cabeça acontecer outra coisa e ter vontade de rir. Solta o ar para você não rir num momento que não cabe.
Porque pode ser nervosismo também, e aí ar preso, essas coisas. Então, solta o ar que isso te ajuda a se centrar. Sente os pés no chão, sabe? Vai trazendo sua sensação pro aqui e agora e sair um pouquinho da sua mente. Sente como é que tá seu pé no chão, sente sua respiração, sua postura na cadeira. Sair um pouquinho da sua mente e vir mais pro presente. Ih, você ficou sem som. Desculpa, não percebi, perdão, gente. O Vitor, da pergunta anterior, ele não se pronunciou, talvez tenha caído ou ele saiu, não sei. Ele Mas mandou o Danilo... agora, Matheus. Ah, Eu acho que mandou? subiu agora. Ah, desculpa, eu não tinha visto. Agora mesmo, não se preocupa. Ai, perdão, Vitor. Bom, o Vitor fala das marcas da oralidade em 2 sentidos. Tanto os traços da nossa fala cotidianas, como né, tá, viu, como também muitas palavras formais, vocabulário muito formal. Você vai se adaptar ao momento, ao que é adequado. Na oratória não existe uma coisa certa, existe o que é o adequado para o momento. Se eu vou falar para universitários, eu sinceramente não me preocupo tanto se eu vou ter um né ou um pra no lugar do para, porque são universitários. É uma galera que está acostumada a uma fala mais informal. Mas, ao mesmo tempo, se eu informalizo demais o discurso, eu posso tirar um pouquinho o valor dele. Agora, se você vai para uma situação, uma apresentação, que, por exemplo, o pessoal da galera, o pessoal do direito, tem aquela fala super formal, aí sim, aí o pra vai virar para, as palavras vão voltar a ser um pouquinho mais articuladas, com exagero sim, mas não vai ser estranho porque naquele meio todo mundo faz isso. Então, é mais uma questão de se adaptar e de perceber o que é adequado para aquele momento. Se você estiver percebendo o que é adequado, aí você nunca vai ficar esquisito pro momento. Legal, Camila. Eu vou fazer então a pergunta do Danilo, que ele acabou me mandando no privado, aí depois já passa a parte pro Matheus de novo. Ele perguntou se a entonação, se a ênfase, essas coisas ajudam a você a identificar palavras em línguas estrangeiras, até por softwares, assim, de reconhecimento de fala antes, assim. Então, não sei, talvez seja uma pergunta mais pro pessoal da engenharia, mas ele fez. Fica aí aqui. O pessoal da engenharia provavelmente vai saber melhor disso, mas pensando até no português. Porque em português a gente tem palavras também que, mudando a tônica, você muda o significado. Então, se eu procuro por sabiá, mas eu falo sabia, o Google vai me dar outra informação. Então, as tônicas, as ênfases, elas, igual o Google faz de buscar palavras relacionadas, é o que o nosso cérebro faz. Se você fala sabiá, ele vai procurar passarinhos e qualquer outra coisa, não vai procurar o sábia ou o sabia. Certo, Camila, muito bom. Bom, nossas perguntas já encerraram. Eu queria, de antemão, agradecer aqui. A Laís comenta aqui agora que ela participou de todos os encontros e a Camila Cop foi a melhor, sem dúvida. Que linda! Obrigada, e, Laís, gente, que bom. Vamos, então, marcar esse momento. Por favor, quem ficar à vontade, não é nada obrigatório, liguem as câmeras para a gente fazer uma foto bem legal, para ficar tanto para o Pet, para a Camila e para todos vocês que estiveram presentes, aproveitando e aprendendo muito mais sobre oratória e tudo mais. Podem ir ligando aí, fiquem à vontade. Oi, galera! Várias carinhas novas. É engraçado essa questão online, né? A gente não vê o rostinho das pessoas. Essa é a parte mais triste. Vamos no 3, pessoal. Então, 1, 2, 3. Certo. Bem fotografado. Bom, pessoal, muito obrigado pela participação de todos. De verdade. Camila, você principalmente, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Você com certeza foi uma palestrante excepcional. Foi uma coisa que bom, não é tão falado sobre, a gente precisa tanto. E com certeza foi bem falado. Eu deixo no chat mais uma vez as nossas redes sociais. Pessoal, semana que vem a gente vai ter, se eu não me engano, a gente vai informar certinho. É uma palestra sobre storytelling com o Rodrigo Portaro. Então, fiquem ligados, mesmo esquema, inscrição e tal. Mais uma vez, Camila, muito obrigado pela sua participação. Tudo de bom para você. A vocês que participaram, tudo de bom.
Que vocês possam, depois de hoje, falar bem e falar sem medo, viu, pessoal? Tchau, tchau. Muito obrigado.